Boa noite, pessoal, novamente da rede social, né? Voltando aí em um novo vídeo, né? Fazendo uma pergunta para vocês, né? Para vocês me ajudar aí através dos questionamentos, né? Vocês podem também estar comentando, né? Deixando a sua opinião, né? Para poder interagir mais, né? E vocês sabiam quando é uma profecia de Apocalipse 12, a expulsão de Satanás acontece ali no Apocalipse 12 aconteceu? Porque existem uns estudos aí e diz que Satanás, mesmo antes de Deus e aos seres humanos e na Terra, né? Ele já tinha sido expulso do céu e veio para a terra, né? Mas biblicamente não existe base bíblica para isso, para afirmar isso, não existe isso. Por quê? Porque a expulsão do Apocalipse ali no capítulo 12 está após a morte de Jesus. É só você ler o contexto, ler toda a narrativa, o contexto todo, os versos, e você vai entender que isso aconteceu depois da morte de Jesus e não anterior. Então, o único momento que mostra aí uma batalha no céu e Satanás sendo expulso é Apocalipse 12. E este Apocalipse 12, o contexto aponta para depois da morte de Jesus e não antes da morte de Jesus. Então, você não existe base bíblica em um verso, capítulo, versículo da Bíblia e mostra uma expulsão de Satanás anterior. Mostra pós-morte de Jesus, depois da morte de Jesus. E Apocalipse 12 está no contexto depois da morte de Jesus e não antes. E quando foi essa data que Satanás foi expulso do céu depois da morte de Jesus? A data exata não dá para bater o martelo. Por quê? Porque a gente trabalha com história, né? E um livro de história, entendeu? Então, assim, você sabe, seres humanos é complicado, entendeu? Não dá para bater o martelo exatamente. Mas nós temos aproximação. O que eu posso fazer é o seguinte: no vídeo anterior eu falei que os selos são 7, desde a vinda de Jesus até a sua segunda vinda, foi dividido em 7 partes, ou seja, são 7 selos. Os 7 selos de Apocalipse são 7 períodos de tempo, e foi dividido. Desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, quando ele voltar de novo, entendeu? Então foi dividido em 7 partes. Então os 7 selos são 7 períodos de tempo. O que eu posso dizer é o seguinte, que Satanás ele foi expulso no terceiro selo, onde o terceiro selo abriu, dentro do terceiro selo, entendeu? Ou seja, no terceiro período de tempo. Quando foi e o terceiro período de tempo começou, aí não dá para bater o martelo, dá para fazer a suposição, né? Porque conforme o estudo eu tenho, diz que o primeiro selo, né, foi do ano 100 ao ano, não, do ano 32, do ano 32 até o ano 100, se eu não estiver enganado, aí por diante, aí é do ano 100 até o ano não sei quanto, entendeu? É assim, entendeu? Mas aí você sabe, é um livro de história, é ser humano, já é humano, entendeu? Já não, aí não dá. Eu posso afirmar o seguinte, ele foi expulso no terceiro selo. Por quê? Ele foi expulso no terceiro selo permanentemente. Por quê? Porque examinando no vídeo anterior também falei o quê? E as igrejas, as 7 igrejas são 7 mensagens mandadas para os períodos de tempo que são os selos. Então, através das igrejas, a narrativa dos versos das igrejas, a gente consegue identificar a expulsão de Satanás. Por quê? Na primeira igreja, que aparece do Apocalipse, você percebe que é uma igreja pura, verdadeira, e não tem complicação nenhuma. Próspera, né? E o evangelho prosperou, é o período dos apóstolos. O que nós tiramos daí? E após a morte de Jesus, onde Jesus morreu e subiu ao céu, aí como é o nome? É como se eu abrisse uma acusação contra Satanás. E aí, nesse momento, Satanás foi para o céu e ali foi acusado por Jesus e ele esteve lá. Durante esse período, que foi um período de acusação, onde Jesus levantou, não é uma acusação no sentido, né, e o acusador é o Satanás, mas no sentido de uma justa causa, uma pessoa que vai e leva, né, uma justa causa lá, uma reclamação, entendeu, perante o Pai. Por isso que durante a primeira igreja, durante o primeiro selo, e as igrejas são mensagens mandadas para um selo. Então, durante o primeiro período é o selo, primeiro selo. Durante esse período, Jesus estava lá, fazendo a sua queixa, né, de Satanás lá no céu, e Satanás estava lá presente. Então é por isso que a igreja prosperou, entendeu? Nesse momento. Até entrar o segundo selo. O segundo selo, e é a segunda igreja. A segunda igreja vai para, é uma mensagem e vai para o segundo selo. Quando você vai para o segundo selo, não, o segundo selo não. Quando você vai para os detalhes da segunda igreja, você vai ver lá é um período de comprovação, ou seja, o primeiro selo, a primeira igreja, é um período de acusação lá no céu, onde Jesus levanta a queixa contra Satanás, Satanás está ali presente. Mas quando nós entramos no segundo selo, e aí na segunda igreja, olhando os detalhes da segunda igreja, você percebe que é um período de comprovação. Como eu posso entender que é um período de comprovação? Comprovação
da acusação que Jesus fez, ou seja, do levantamento da reclamação que Jesus fez. Então, no segundo selo, quando entra no segundo selo, aí Satanás vem o período de comprovação, ou seja, onde Jesus vai comprovar o que Jesus fez, a acusação que Jesus fez no primeiro selo. Durante o primeiro selo, Jesus acusou Satanás, levantou né, o seu direito, né? E aí o segundo selo foi um período de comprovação, período para comprovar que Jesus estava certo e Satanás estava errado. Como eu sei disso? É no versículo, capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, a segunda igreja, a mensagem para a segunda igreja. Não tem mais coisa e tem de sofrer, eis e o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, e nesse versículo 10, capítulo 2, versículo 10, Jesus diz, olha, seja fiel até a morte, e Satanás está indo aí para você a prova. Ou seja, este povo aí, do segundo selo, essa é uma mensagem que vai para o segundo selo. Então, durante esse segundo selo, durante esse segundo período aqui, Satanás viria a essa terra e colocaria pressão sobre o céu de Deus para até a morte. Esse pessoal tinha que ser fiel a Jesus até a morte. Essas aqui são a testemunha de Jesus. Esse aqui do capítulo do segundo selo, ou seja, da segunda igreja aí, eles são a testemunha de Jesus e está registrado lá em Apocalipse. Em Apocalipse você pode ler Apocalipse 12, quando fala da expulsão de Satanás, lá está dizendo, eles venceram Satanás por causa das palavras dos testemunhos, e mesmo em fase da morte, não temeu a própria morte. Tá? Você vai ver lá, e pessoas deram a sua vida para manter o testemunho de Jesus. Ou seja, o que Jesus falou, a acusação que Jesus levantou no primeiro selo, quando ele subiu ao céu, eles tiveram que provar, e a testemunha de Jesus para a própria vida. Satanás veio no segundo selo, e no segundo período de tempo, veio e levou essas pessoas à morte, ou até a morte, ou seja, de alguma forma assim, para que essas pessoas pudessem negar o que Jesus fez, entendeu? A acusação de Jesus contra Satanás, e aí Satanás veio pôr à prova essas testemunhas de Jesus, para fazer com que essas pessoas que são testemunhas de Jesus se corrompessem, ou seja, negasse a acusação dele, e Jesus fez contra ele, entendeu? E aí Jesus já está dizendo, depois Jesus fala aqui, ó, seja fiel até a morte, ou seja, Satanás vai tentar vocês até a morte, vai levar você até a morte, para você me negar o que eu fiz, entendeu? A acusação que eu levantei contra ele, mas seja fiel, eu vou te dar a vida. Então Jesus já está preparando esse povo aí. E essas pessoas, conforme Apocalipse 12 lá, elas foram fiéis a Jesus e manteram o testemunho de Jesus. Ou seja, o que Jesus falou, a acusação que Jesus fez no primeiro selo, essas testemunhas aí manteve a acusação de Jesus. Então, essa segunda igreja aí é uma mensagem que vai para o segundo selo. Então, o segundo selo é o período de comprovação do que Jesus fez no primeiro selo, que foi a acusação, onde Jesus subiu ao céu e acusou Satanás lá perante o Pai. Ou seja, reclamou, entendeu? O seu direito. Então, a segunda igreja vai para o segundo selo, e é o segundo período de tempo. Então, no segundo período de tempo, foi um período de comprovação e comprovar o que Jesus fez no primeiro selo. E aí, quando nós entramos na terceira igreja, e é o terceiro selo, o terceiro período de tempo, Satanás é expulso. Onde ele é expulso? Ele é expulso no final, lembra? Ele é expulso no final do segundo, porque o segundo selo, o segundo período de tempo é um período de comprovação. Terminando essa comprovação, no segundo período, nós entramos no terceiro período. É o terceiro selo. E aí, quando você vai para a terceira igreja, você vai ver, lembra bem que no primeiro aqui, ó, na segunda igreja, no segundo período de tempo, segundo selo, está dizendo assim, ó. Diz assim, no versículo 9, diz assim, ó. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo até sinagoga de Satanás. Observe que aqui aparece uma igreja. A sinagoga é uma igreja, né? Do Antigo Testamento, chamada de sinagoga. Então aí você pode perceber no versículo 9, que Satanás, quando veio na sua fase de comprovação, quando Jesus, para comprovar e, né,
e Jesus já usou nessa fase de comprovação, ele usou uma igreja para perseguir o povo de Deus, para fazer o povo de Deus mudar. Então ele usou uma igreja, tá aí, até sinagoga de Satanás. Então Satanás usou uma igreja para punir os filhos de Deus, para fazer um filho de Deus negasse Jesus, a acusação que Jesus fez contra ele no céu, entendeu? Então ele usou uma igreja, sinagoga. Só que quando a gente vai para o terceiro, como eu já falei, né? No terceiro selo, Satanás é expulso. Ou seja, ele é expulso no final do segundo, ao entrar no terceiro. Porque quando entra no terceiro, ele já não usa mais uma sinagoga. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó. Conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás. Observa, e no terceiro período de tempo, e é o terceiro selo, e essa terceira igreja vai para o terceiro selo, aí ele já não usa mais uma igreja. Aí já existe o trono de Satanás. Conheço o lugar onde habita, onde está o trono de Satanás. O que dizer esse trono? O trono, ele é posto aonde o ser habita, onde é o seu território. Por exemplo, o trono de Deus é onde? É no céu. Deus está onde? No céu. Então, o trono está onde Deus habita. É onde está o seu reinado. E anterior, Satanás, não apareceu o trono de Satanás anterior. Ele usou uma igreja, tal, mas não tem trono. Já no terceiro período já existe o trono. O que significa isso? E no terceiro selo, no terceiro período de tempo, Satanás já estava aí na terra, já tinha sido expulso no céu. E já estava estabeleceu o seu trono aí na terra. Por quê? Porque lá em Apocalipse 12, onde Satanás é expulso, ele não consegue mais voltar ao céu. Depois, ele foi expulso ali depois da morte de Jesus, ele não consegue mais ter acesso ao céu. Sabendo disso, ele caiu aqui, não tem para onde ir. Aí ele estabelece o seu trono. O seu trono agora passa a ser na terra. Ele não tem para onde ir. Ele foi expulso do céu. Anteriormente, ele poderia ir no céu, voltar. Ele tinha acesso ao céu, voltava em outros mundos. Ele podia estar vagando para um lado e para o outro. Mas depois da expulsão dele lá de Apocalipse 12, ele não pode mais voltar. E é por isso, e no terceiro selo, e é a mensagem da terceira igreja, diz que ele já existe o trono dele aqui. Por quê? Porque exatamente no terceiro selo ele já estava aí na terra. Então ele foi expulso, primeiramente, como eu falei, primeiro selo, o primeiro período de tempo foi um período de acusação. Jesus já acusou Satanás lá no céu. Quando acusou, estou falando, levantou uma ixa, né? O seu direito, né? Seu direito. E aí, o segundo selo é o período de comprovação. Terminando o período de comprovou tudo, né? As pessoas morreram ali, manteve o testemunho de Jesus. E aí, quando chegou no final do segundo selo, o segundo período de tempo, o que acontece? Satanás foi expulso. E é por isso que no terceiro período de tempo, ou seja, no terceiro selo, Satanás já está aí na terra com seu trono. Ou seja, ele estabelece o seu trono e já não tem mais para onde ir. Então, o seu trono é aí na terra, entendeu? E é por isso que aí no versículo 13 diz assim, com isso e habita onde está o trono de Satanás. Ou seja, o trono de Satanás foi de fato estabelecido aqui na terra. Antes, o trono dele não estava aí antes. Porque ele andava para um lado e para o outro, tinha acesso a outros a céu e tudo. Aí não. Já no terceiro selo, ele estabeleceu o seu trono, porque é onde ele habita, já não tem mais saída. O único mundo ele pode estar preso aí no mundo. Ele não consegue sair para outro mundo mais, entendeu? Então, o único mundo ele está é aí. Então, é por isso que ele estabeleceu o seu trono, entendeu? No terceiro período de tempo, e é o terceiro selo. Então, Satanás, ele foi expulso no terceiro selo, entendeu? No terceiro período de tempo. Não no princípio, como uns aí pela aí falam, entendeu? Então, biblicamente, acompanhando o selo e acompanhando as mensagens e vão para o selo, você identifica que a expulsão de Satanás aconteceu no terceiro período de tempo, ou seja, no terceiro selo. Agora, quando iniciou o terceiro período de tempo, aí não dá para bater o martelo, dá talvez para fazer uma suposição, uma aproximação, entendeu? Aí tem um estudo aí da nossa igreja e identifica mais ou menos, como eu já falei, existe lá, diz que o primeiro selo do ano 31, 32, até o ano 100. Aí daí por diante, entendeu? Tem um relato lá, entendeu? Mas não dá para bater o martelo 100%, porque você sabe, a história é ser humano, já não é a Bíblia e dá esses pontos, entendeu? Mas eu dá certinho, é o selo, acompanhando o selo, eu posso afirmar que Satanás foi exposto no terceiro selo, ou seja, na saída do segundo para o terceiro, ou seja, no terceiro selo o trono dele já se encontra aí. Lembrando que os selos são um período de tempo grande, não é um período de uma semana, muitos anos, entendeu? Dura muitos anos. É tanto que
desde a primeira vinda de Jesus até hoje, já estão mais de 2000 anos, entendeu? Então, assim, e esses 2000 anos foi dividido em 7 partes, então deu uns 300 a 400 quase cada ciclo, entendeu? Então varia, só estou falando, é um período, cada ciclo é um período grande de tempo. Então, aí no terceiro ciclo, nós podemos identificar o trono de Satanás. Isso significa que aconteceu. E o segundo período foi um período de comprovação para comprovar o que Jesus, a acusação que Jesus levantou contra ele, a este que Jesus levantou contra ele no céu. E ao terminar esse segundo período, é o período de comprovação, Satanás foi expulso. E aí no terceiro, ele estabelece o seu trono aqui na terra, entendeu? Ele já tinha sido expulso. Então a expulsão de Apocalipse 12, de Apocalipse, aconteceu no terceiro período de tempo, ou seja, no terceiro selo, quando abriu-se o terceiro selo, ele foi expulso. E é por isso que lá em Apocalipse diz, e pessoas morreram e manteve o testemunho de Jesus. Essas pessoas são testemunhas de Jesus, porque não amaram a própria vida, ou seja, preferiram morrer, mas manteve o testemunho de Jesus, entendeu? E não negou Jesus essas pessoas, entendeu? Satanás matou essas pessoas para ver se essas pessoas negavam Jesus. Ela não negou Jesus. E é por isso que ela está registrada em Apocalipse 2, você pode olhar, teve pessoas que morreram, entendeu? Para poder manter o testemunho de Jesus. Exatamente está relatado lá na segunda mensagem, da segunda igreja, diz lá, ó, seja fiel até a morte, e Satanás vai em prisão a um de vocês, seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida, entendeu? Então Jesus, sabendo que Satanás já ia fazer isso, através do selo, né, uns vídeos anteriores eu falei, que Jesus abriu, quando ele tomou o livro da mão de Deus, ele teve conhecimento, desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, ele teve esse conhecimento, aí ele retornou e mandou isso para João, ou seja, as 7 mensagens, para os 7 selos, entendeu? Então, é isso. Então, afirmando, Satanás ele foi expulso no terceiro selo, tá bom? E uma dúvida aí, uma pergunta, pode questionar aí, entendeu? Deixa aí nos comentários aí, entendeu? As suas opiniões, entendeu? Cada um pensa de uma forma diferente, esse é o meu entendimento da palavra. E, só que assim, se vocês quiser deixar a sua opinião, talvez eu responda a minha opinião. Agora, se vocês quiser deixar e a Bíblia diz, aí não, vamos para a Bíblia, a gente vai para a Bíblia, entendeu? A opinião, Bíblia é a Bíblia, entendeu? É assim. Tudo bem? Boa noite a vocês.